O emo está de volta, meus amigos. Em pleno 2022 a gente tem aí produção que nem Batman, onde o Bruce Banner é baseado no Kurt Cobain. A gente tem Sandman estreando aí com um cara que foi desenhado em 1989 pelo Neil Gaiman, baseado no vocalista do The Cure. Então, para comemorar o retorno do emo e do grunge às nossas vidas, vamos falar sobre 6 das histórias mais memoráveis aí dos 3 primeiros arcos de Sandman. Vem comigo. Salve, nerds! Pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa aquele like, beleza? Pra dar aquela força no canal, dar aquela afagada no algoritmo que nós gosta. Seguinte, pessoal, vou mandar o papo reto aqui. Eu não vou falar, contextualizar tudo que é Sandman, toda a maravilhosa obra de Neil Gaiman, né? Que basicamente é um dos pilares que fez a Vertigo vir a existir. Mas eu vou falar sobre 6 das histórias que mais me mexeram comigo, que foram mais impactantes pra mim. Começando aí pela primeira história de Peludos Noturnos, O Sonho dos Justos. A história começa em 1916, onde somos apresentados a um feiticeiro chamado Roderick Burgess, também conhecido como Magus. A intenção dele, o objetivo dele, é aprisionar a morte, é capturar a morte para conseguir imortalidade para ele, para seus súditos, né, para sua ordem, conseguir poder. Ele acaba capturando o irmão mais novo dela, o Sonho, nosso querido Morpheus. Fica aprisionado naquela cúpula de vidro ali, preso dentro daquele ritual desenhado no chão por 73 anos. Enquanto ele está aprisionado, é interessante ver como que o Neil Gaiman ele mistura fantasia com realidade, né? As pessoas no mundo inteiro começam a ter distúrbios do sono. E, de fato, isso ocorreu na Europa, né? Muitos dizem que é por causa das duas grandes guerras que tiveram, né? Então, ou pessoas não conseguiam mais dormir, ou pessoas dormiam e não acordavam mais, pesadelo rolando à torta à direita aí, o bagulho ficou louco no mundo inteiro. E por 73 anos, tanto o Roderick como o filho dele, o Alexander, tentaram barganhar com o Morpheus, né? Pra ver se conseguia alguma coisa tudo. E por 73 anos, o Morpheus se manteve ali calado, estático, sem dizer uma só palavra. Até que em 1989, né, em uma última tentativa do Alex tentar conseguir alguma coisa dele, ele acaba passando com a roda da cadeira de rodas dele sob os grimórios, né, as runas desenhadas no chão, e alguns dos guardinhas que estavam lá para cuidar da segurança do Morpheus acabam dormindo. Nisso, o Morpheus entra no sonho deles, consegue entrar no sonho deles, que tá um cara lá que tá sonhando com uma praia e tal, e ele pega um pouco de areia. Com esse pouco de areia, esse punhado de areia, ele consegue se libertar de lá e volta pro sonhar, que é o mundo dele. Chegando lá, ele vê que tá tudo destruído, tá tudo fudido, tudo caído e tal, e ele vê que ele tá fraco demais. Então ele precisa ir atrás dos objetos de poder dele, o elmo, a algibeira e o rubi, que foram tirados dele pelo Roderick logo que ele foi aprisionado. É top no final dessa história porque ele vai atrás do Alex pra punir ele, e a punição que ele dá pro Alex é muito da hora. É o despertar eterno. O que é o despertar eterno? O cara vai ficar pro resto da vida dele tendo um pesadelo, aí ele acorda, acha que acordou, e não, ele tá em outro pesadelo. Tipo, ele tá em vários níveis de pesadelo, tá ligado? Pro resto da vida. Segunda história é o 4º capítulo, intitulado Uma Esperança no Inferno. Depois dele ter já recuperado sua algibeira, né, junto com o John Constantine, ele decide ir pro inferno, a recuperar o seu elmo, que ele acaba descobrindo, né, junto com o John, que tava com um demônio. Chegando no portão do inferno, ele é recebido por ninguém mais, ninguém menos que Etrigan, um demônio rimador que vocês já devem conhecer da animação da Liga da Justiça, que tem o papel ali de levar ele até Lúcifer. Nesse caminho, eles passam por várias paisagens bem medonhas ali, pra gente ter uma noção, mais ou menos, contextualizar um inferno. E uma dessas paisagens é tipo uma torre de prisão, tá ligado? E em uma dessas celas tá uma mulher chamada Nada, que aborda o Morpheus ali chamando ele de Kaiku,
e pede pra que ele perdoe ela, dizendo que ela ama ele, se ele já tá pronto pra libertar ela. E ele diz que não, vira as costas e sai andando. Vamos segurar isso aí, porque depois a gente vai falar melhor sobre quem que é essa nada. Final das contas, Morpheus encontra Lúcifer, que tá junto com Azazel e com Beelzebub, porque eles agora estão dividindo o controle do inferno entre eles. E o Morfeu explica a sua situação pra ele. Só que o Morfeu não sabe quem que é o demônio que pegou o elmo dele. Então, o Lúcifer, ele reúne toda a horda de demônios do inferno e coloca diante do Morpheus pra ele dizer quem que é. Ele usa então a areia da algibeira e a areia localiza esse demônio, que se revela ser Coronzon. Coronzon então diz que conseguiu o elmo, tipo... Cara, honestamente, né? O demônio falando isso é até engraçado. Mas conseguiu honestamente e tal. E propõe um desafio de palavras com o Morfeu, pra ver quem ganhar fica com o elmo. Eles então são transportados para um clube de stand-up, onde o Coronzon e o Morpheus começam uma batalha ali, um freestyle. O debate consiste em cada um falar algo que é mais forte que o outro. Como, por exemplo, o Coronzon começa dizendo que é um lobo. Então o Morfeu vai lá e diz que é um cavaleiro caçador de lobos. Então o Coronzon fala que ele é uma mosca que pica o cavaleiro e mata ele. E o Morfeu diz que então é uma aranha que come a mosca. E assim vai, tipo, cada vez vai escalonando mais o negócio, até que o Coronzon fala que ele é a antivida, que acaba com toda a vida no universo. E ele então, né, cheio de si, pá, ego lá em cima, né? E aí, meu amigo, o que é mais, o que pode matar a antivida? A antivida é o fim de tudo. Aí o Morfeu só olha pra ele, eu sou a esperança. E, nossa, velho, tipo, isso acaba com tudo, entendeu? Porque, tipo, nada mata a esperança. E assim ele recupera o elmo dele. Aí beleza, né? Ele vai se preparar pra sair dali, mas Lúcifer olha pra ele e fala, por que eu vou deixar você sair daqui? Tipo, sonhos não têm poder no inferno. E o Morfeu olha pra ele e fala, aí que você se engana. O que seria do inferno se os demônios não pudessem sonhar com o paraíso? E tipo, nisso todo mundo só vai abrindo pra sair pra ele e deixa ele vazado ali. Terceira história, sexto capítulo, intitulado 24 Horas. Depois do John Dee, que é o Senhor Destino da DC, fugir do Asilo Arkham com o Rubi do Morpheus, ele vai até uma lanchonete, onde somos apresentados a uma das melhores histórias de terror já vista no mundo dos quadrinhos. Chegando lá, a gente conhece a Beth, uma garçonete que nas suas horas vagas ela escreve sobre a vida dos clientes e tal. E no final das histórias dela, sempre tem um final feliz. E o John Dee chega lá, pede um café e fica 24 horas dentro daquele estabelecimento. Então a gente é apresentado a um rodízio de personagens aparentemente aleatórios, todos que estão vivendo sua vida normal. Só que chegando lá, eles começam a ser influenciados pelo poder do Rubi. Então o Rubi começa a despertar, mexer com os sonhos deles, mexer com as esperanças deles, com os desejos, com os traumas, tudo. E o John Dee ele começa a usar tudo isso para que eles venerem ele como um deus. E o negócio só vai, tipo, escalonando, sabe? Vai ficando cada vez mais tenso, cada vez mais violento, cada vez mais obscuro, mais sinistro, até que eles começam a praticar violência entre eles e com eles mesmos. 24 horas depois, tipo... tá dando notícia na televisão, meio que é estilo Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, sabe? Aquele mesmo jeito de colocar as páginas e tal. Que tá tendo uma tempestade, que várias pessoas estão sendo afetadas por isso ao redor do país inteiro. E no final das contas, tipo, todo mundo morre ali, sabe? O John Dee fica sozinho ali. Até que ele decide sair dali e se preparar para um combate contra o Morpheus, que só vai acontecer no próximo capítulo. Quarta história memorável, essa é foda. Oitavo capítulo, o som das suas asas. Aqui o Morpheus ele já tá em posse dos seus 3 objetos, só que depois que ele saiu nessa jornada, ele fica meio vazio, meio carente de propósito e tal. E tá sentado numa pracinha ali, jogando pãozinho pros pombos de dia, até que somos apresentados a Morte, sua irmã mais velha, que por incrível que pareça, tipo, dos 7 perpétuos é a mais humana, a mais divertida, a mais leve. E ela diz por que ele não procurou ela e tal, e ele explica que o Roderick tentava, na verdade, era aprisionar ela, e que tudo deu errado, e que
que ele não sabe mais fazer com a vida dele, tá angustiado e tal. Ela fala, beleza, levanta aí, meu brother, e vamos acompanhar um dia de trabalho comigo, pra você ver como é, tipo, como é que você tá de boa. E nessa história, a gente acompanha um dia da morte, então a gente vê ela levando gente nova, vê ela levando gente velha, vê ela levando gente má, gente boa, gente pobre, gente rica. A gente vê ela levando até um bebê. Então, e toda a conversa entre eles, sabe, é muito sobre o que é o sentido da vida, sobre o que é o sentido da morte, como a gente enxerga a morte, como deveríamos enxergar a morte, sabe? E no final dessa história, acompanhando tudo isso, o Morfeu acaba reencontrando um propósito para a vida dele. Você vê que nessa história você vê que ele evoluiu um pouco como personagem, que o arco do personagem tá levando ele para um lugar diferente de onde ele estava, então ele tá se humanizando, entendeu? Ele tá começando a se entender melhor, e é aí que ele decide reconstruir o sonhar. Quinta história é a nona, a primeira do segundo arco, Casa das Bonecas. Na verdade ele funciona mais como um prelúdio. E lembra da Nada, que a gente falou lá no capítulo 4, Uma Esperança no Inferno? Então, agora a gente vai acompanhar a história dela, da paixão que ela teve com o Morpheus. Então nessa época o Neil Gaiman ele estava muito envolvido com literatura africana, então ele resolve homenagear essa literatura através de uma narrativa em que um avô com o seu neto no deserto passam por um ritual de passagem da vida infantil para a vida adulta. E nesse ritual consiste de o avô e o neto vão para um deserto sozinhos, né? E o neto tem que achar algo sem saber o que é na areia. E quando ele achar isso, ele volta. No final dos contos, ele acha uma espécie de coração de vidro e volta. Quando ele volta pro seu avô, então o avô começa a contar para ele, né? Aquela clássica transmissão de história via oral, né? Começa a contar para ele a história do seu povoado, de como ele nasceu. A história começa com uma rainha chamada Nada, que um belo dia vê um rapaz pela janela do seu palácio e se apaixona por ele. Eles começam a ter uma história de amor, tudo interessante, e depois ela descobre que ele é o Kaiku, um perpétuo, e que o amor entre um perpétuo e uma humana era proibido. Por causa desse amor, a cidade dela acaba sendo condenada, então tipo, chove meteoro, bem estilo Sodoma e Gomorra tal, e destrói a cidade inteira. E para acabar com essa maldição, a Nada se mata, para evitar que os seus descendentes sofram e paguem por isso. O sonho acaba encontrando ela de novo, o Morfeu acaba encontrando ela de novo, só que ela decide não amá-lo mais, não seguir com ele, para proteger a descendência dela. E o Kaiku, o Morfeu, todo orgulhoso, birrento pra caralho, decide condenar a Nada ao inferno por causa dessa afronta que ela fez, como ela ousou negar a ele, entendeu? Aí ele condena ela pro inferno e diz que ela vai ficar lá até algum dia ele decide perdoar ela. Sexta e última história, essa aqui é capítulo de número 18, Um Sonho de Mil Gatos. No melhor estilo Stray, aqui acompanhamos a história de um filhote de gato que vive numa casa de boa lá com seus donos, até que ele ouve um gato da rua lá chamando ele para ouvir a profecia de uma gata mó famosa lá, tipo uma espécie de gata messias que vai contar a história dela para todos os gatos da cidade no cemitério. A história da gata começa no mesmo ponto que esse gatinho filhote. Ela tá numa casa de boa, ela recebe tudo de bom e do melhor, e em troca ela só tem que oferecer um pouco de afeto. Até que ela conhece um gato de rua e eles têm filhotes. Os donos, não satisfeitos com esses filhotes, pegam eles, amarram num saco e jogam num rio pra morte. E ela vendo aquilo, impotente, sem poder fazer nada, entra tipo numa espiral de depressão fodida. Então ela sonha, ela dorme, sonha, e começa a adentrar ao sonhar numa jornada por várias paisagens também deslumbrantes, atrás de propósito, de sabedoria, de respostas, de justiça, né? Lá ela conhece o gato do sonhar, que é como os gatos veem o Morpheus, e ele conta uma história para ela de que um dia os gatos foram soberanos do mundo, que os humanos eram meio que seus pets, e em noites de lua cheia eles até serviam de alimento para os gatos caçarem. Até que surgiu um humano revolucionário e instigou todos a uma rebelião. A rebelião consistia no seguinte: se 1000 pessoas dormissem e sonhassem com um mundo melhor, ele se tornaria de fato verdadeiro. E assim o jogo virou e os humanos se tornaram soberanos.
Então, desde que ela descobriu isso, ela tomou para si a meta da sua vida seria que ela rodaria o mundo inteiro pregando essa palavra para os demais gatos para que todos sonhassem com um mundo melhor e assim recobrassem o domínio do mundo. Porque só sonhando com um mundo melhor é que seria possível alcançar a felicidade e a liberdade. Bom, pessoal, essas foram as 6 histórias que mais me marcaram dos 3 primeiros arcos, beleza? Se vocês já leram Sandman, comenta aqui, fala quais foram as histórias que mais impactaram vocês. Se vocês assistiram a série também, deixa aqui comentário se gostaram ou não. E se nunca leram, também fale, comente qual foi a sua experiência em assistir a série sem nunca ter lido Sandman. Isso é importante pra gente saber também como é que vocês gostam das coisas, beleza? Até mais pra vocês, se cuidem, beleza?